Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lapeiro Cast, o primeiro e único podcast jurídico conduzido por um estagiário criminal. E mais uma vez, na presença do meu colega, advogado em ascensão aqui no estado de Goiás, doutor Anselmo. Comentarista. Muito obrigado, Gustavo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na presença ilustre do doutor Hugo, da Heloísa, estagiária. Doutor Hugo, gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso público, falando um pouquinho do senhor, da sua trajetória e da sua área de atuação, do seu escritório, por favor. Vamos lá, Thiago. Para começar, vamos tirar o senhor, né? Para a gente desenvolver aqui. A gente tem essa cultura, a gente entende que a gente deve administrar todo mundo da mesma forma. Então, o senhor, doutor, a gente evita ser... Claro, às vezes tem um ou outro cliente, mas eu sou Hugo Franco, sou advogado civilista, atuo na área civil, além dos meus 5 anos de estágio, tá, Gustavo? Que fiz na área civil desde o primeiro mês da minha faculdade. Corajoso. Né? Na área civil, Isso é pra poucos, viu? Tenho aqui, já se vão aí 18 anos de OAB, né? Também prestei na área civil, na minha segunda fase da OAB, porque realmente é algo que a gente gosta e domina, e estou com a sociedade atual já há 9 anos, aí vamos completar 10 anos no final desse ano. E muito satisfeito com a profissão, né, com a minha carreira também, né, com as pessoas que conosco andam. Enfim, é isso. Para a gente começar, vamos aqui, devolvo a palavra para vocês aí. Qual que é o nome do escritório? Nosso escritório é o Franco Sicari, né? Recentemente a gente passou por uma dissolução parcial da sociedade, né, onde restou o sócio eu, o Hugo Franco, e o Geraldo Sicari, que é meu outro sócio, que atua no segmento tributário e societário, né? Onde nosso escritório temos uma atuação ampla na área empresarial, principalmente, né? Mas quando eu digo, se me perguntam o que a gente faz, eu falo sempre assim, é mais fácil, a gente não faz penal. O resto a gente faz. Joga pra cá que a gente... Quando eu digo a gente, não necessariamente é a minha pessoa em execução, né? a equipe toda, né? Nós temos uma equipe muito grande, né? São basicamente 15 advogados hoje, uma equipe toda de 31 pessoas na área jurídica. Nossa, que bacana. Né? Entre estagiários, como a Heloísa, aqui conosco hoje, assistentes jurídicos, que sempre às vezes me perguntam, né, mas qual a diferença entre o estagiário e o assistente jurídico? Eu falo, bem, basicamente, ou é porque aquele estagiário, ele já completou 2 anos de bolsa estágio, e como a gente segue a legislação toda, ele não pode continuar com o contrato de estágio, então a gente tem que passar ele para seletista, né, e ele continua. Claro, e a carga horária muda, outras obrigações de direitos também mudam, mas ele é um estudante de direito de informação, né? Ou ele é um estudante em direito que desde cedo você precisa dele ali, ou ele acende, ou de alguma forma você precisa dele com um pouco mais de tempo do que a legislação permite na qualidade de estagiário, e a gente opta por aceder para passar ele para assistente. Então a gente tem a equipe toda formada não só por advogados, como por assistentes jurídicos e por estagiários. A equipe jurídica, né, a parte jurídica do escritório. Sim, dá pra ver que é um escritório grande, né? 31 colaboradores, a Heloísa participa da equipe. Se apresenta também, Heloísa, pra galera. Então, meu nome é Heloísa Mota, já sou estudante de Direito, já estou no 8º período, né, da Faculdade de Direito. Tenho 1 ano e meio que eu trabalho no escritório Franco Sicari. Sim, atualmente comecei na área civil, atualmente eu estou na área tributária, né, especialmente para execução fiscal. A gente trabalha com muitos clientes, né, na execução fiscal, já tem uma especialidade boa aí na área. Fico muito feliz. Que bacana. E, Heloísa, desde o início da faculdade, você já pensou em advogar? Ó, pra ser sincera, eu caí meio de paraquedas, assim, no curso de Direito. Não era muito o que eu sempre sonhei, não. Mas eu comecei a acreditar e me dedicar mais à profissão, assim, da advocacia depois que eu comecei a trabalhar. Entrei no escritório em abril do ano passado e, assim, me apaixonei. Comecei trabalhando direto com o doutor Hugo, com a doutora Jordana também, que é advogada lá no escritório. E não quero largar mais. Não me vejo fazendo outra coisa senão advocacia. Nossa, que bacana. Ô, doutor, beleza, o senhor falou sobre o escritório Franco Sicari, né? O nome do escritório. É um escritório, como eu falei, inúmeros colaboradores. E vamos falar sobre início na carreira aí da advocacia. A gente sabe que é um caminho sinuoso, é difícil. A gente sabe da quantidade, o número de advogados. E, primeiro, te assusta esse grande número
de advogados são quantos? Mais de 1.300.000 advogados no país hoje, pessoal. É muita coisa. É um número bem grande, né? Isso de advogados inscritos na ordem, fora os bacharéis em direito, que aí o número é infinitamente maior. Bem, vamos começar pelo começo, né? Quando eu entrei na Faculdade de Direito em 1999, né? Eu posso ter enganado, mas acho que foi o último ano, que eram 4 anos da Faculdade de Direito. Eu fui a primeira turma de 5 anos, eu não tenho certeza. Então, logo que entrei, eu falei, não, o que eu quero ser? Bem, na minha cabeça, eu falei, eu quero ser advogado, eu quero ser civilista. Por que eu não desejava ou romanceava aquela questão do penal, que é a sua área? Eu tive um trauma familiar, meu pai foi assassinado em 1997, então essa área do penal, do criminal, é algo que é uma questão pessoal e não profissional, envolve, né? Então eu nunca quis me envolver e de fato nunca advoguei. Então, com essa cabeça, quando eu entro na faculdade, eu opto por fazer ali estágio na área civil, né? E determinado, não queria concurso, não tinha essa ideia, né? A questão, a gente sabe que hoje em dia o concurso traz muita estabilidade, mas não era uma preocupação que eu tinha naquele momento, porque o que eu gostava, ou eu imaginava que eu desejava, né, que eu queria, era essa questão da dinamicidade da advocacia, né? Você está em movimento sempre, né, buscando coisas diferentes. E também, eu vou dizer que eu tive sorte na vida, né? Se fala que quando se trabalha muito não é sorte, né? Mas eu vou dizer que eu tive um pouco de sorte, porque eu caí na mão de pessoas que realmente foram muito boas para mim, né? Meu primeiro estágio, logo ali no primeiro mês da faculdade, deixar isso claro também, optei. Vou fazer um parênteses aqui, se me permitir. Eu tenho um estagiário hoje no nosso escritório, o Pablo, trabalha com a Heloísa, né? E eu falo que se ele formar e virar advogado, ele vai bater meu recorde, porque ele começou no estágio 2 dias antes de começar a faculdade. Caramba. Então, se ele se formar, né, seja no nosso escritório ou em outro, mas se formar advogado, estagiando todo esse período, ele vai bater meu recorde, porque eu comecei com 15 dias de faculdade. Eu falei, não, aqui você bate meu recorde. Então, mas eu tomando isso. Então, eu tinha essa ideia focada, eu comecei, meu primeiro estágio foi no Dr. Edmar Lázaro, com a doutora Ivete, esposa dele, que é um casal de advogados. Eu estagiei lá por mais de 2 anos, né, 2 anos e meio. Passei num outro escritório rapidamente, mas não era o que eu desejava, que era um escritório de cobrança, logo que vieram para Goiânia, no início dos anos 2000, muitos escritórios de cobrança. Fui trabalhar com música e pressão, não é o que eu desejava, porque eu entendia que não trazia um crescimento profissional, né? Uma história bacana aqui, Gustavo, para vocês entenderem, eu tinha 3 anos já de estágio naquele momento, e no escritório do Dr. Edmar Lázaro eu falo que é aquilo que a gente chama assim, é um escritório de base larga, né? Você aprende toda a base de forma muito larga, você não é verticalizado numa matéria específica. Isso faz com que o profissional ele tenha uma amplitude maior de conhecimento, mas talvez, se ele também não melhorar em outras áreas, ele não é vertical em qualquer área. Então, você pode ter prejuízo, depende do que você vai fazer na sua carreira. Mas aí, quando eu fui a esse escritório de São Paulo, que veio para São Paulo, essa empresa RBZ, eu acho que ela não tem mais escritório em Goiânia, nem sei se ainda realmente existe a empresa, mas eu estava lá no 3º ano de faculdade, né, 7º período ali, e a advogada, a qual era minha chefe, chamou para conversar sobre um processo, ela me fez uma pergunta a qual eu sabia a resposta, né? Aí eu, bem, só de eu saber a resposta, que a advogada que estava ali para me ensinar não sabia, já era o que me deixou preocupado, mas o pior não foi isso. O pior é que realmente a resposta era muito simples. Não tinha nada de dificuldade, nada, absolutamente nada, né? Então, a partir daquele momento, assim, eu desci, fui pro almoço ali, almoçar com os colegas, tinham mais 2 estagiários que eram meus amigos, naquele momento, Luciano e João Batista, e cheguei no restaurante, fui almoçar, ficava lá na Goiás, no centro, escritório, cheguei lá e falei, deixa eu falar uma coisa pra vocês, vou pedir demissão agora à tarde. Tô saindo fora, o cara, mas por quê? Falei, cara, deixa eu falar uma coisa, eu tô fazendo faculdade, eu quero fazer estágio, faço estágio, mas é para aprender. O dinheiro, eu sei que para muitas pessoas, aliás, quase que a maioria é importante, faculdade hoje é muito caro, faz diferença, mas naquele momento, né, Objetivo, a minha mãe, foco. meu objetivo era formar, e minha mãe me dava a proteção financeira, vamos assim colocar, sem hipocrisia. Então, assim, o meu objetivo era aprender. E ali eu tinha certeza, eu estava ganhando muito dinheiro. Isso era 2001, eu tinha 19 anos, eu ganhava 4 salários mínimos naquela época. Isso era muito dinheiro, se você for pensar hoje em dia, é muito dinheiro. Hoje já é muito dinheiro. Como estagiário. E como estagiário, né? Mas, assim, eu não tinha interesse. E aí pedi para sair, foi cerca de, não fiquei nem 90 dias nesse. Voltei, fui recebido novamente no escritório ao qual eu tinha saído, Dr. Edmar Lázaro.
E logo em seguida, o Dr. Gildo Faustino, também foi meu professor na faculdade, na Católica, fiz hoje PUC, né, mas eu sou da época da Católica. Me formei na PUC. Né, eu sou a última turma da Católica, né, 2003, 2002. Né, então, o que acontece ali naquele momento? Doutor de marketing, tinha sido meu primeiro professor, também foi meu professor, meu primeiro chefe foi meu professor na Católica, o Dr. Gildo era meu professor na Católica. Então, ele me convidou para ir para o escritório dele, eu estava ali no 7º período, metade da faculdade, um pouquinho mais da metade, no 7º período. E ele falou, Hugo, você vem para cá só com o seguinte, eu quero que você fique aqui meio que na condição de advogado, tá? Eu não vou te pagar nenhuma bolsa, estágio, você não vai ter contrato de estágio, mas eu vou te dar uma carteira, a carteira é sua. Aí você vai ficar 60-40, você fica com 40% dos honorários, eu fico com 60%. A carteira é minha, você vai tocar a carteira sozinho. Eu vou assinar e você vai tocar. Nessa época, no 7º período, você já sabia fazer tudo que um advogado fazia, peticionamento, Tudo. carga de processo? É uma época diferente também, sabe? Você tinha um processo físico, você tinha que ler processo no balcão, você não podia fazer ficar no escritório. Você era muito mais difícil, né? Você tinha que ler um processo no balcão e entender o processo no balcão. Então, era um tempo diferente, né? Hoje você tem ferramentas, vamos falar sobre ferramentas mais tarde, mais adiante nesse bate-papo, mas naquele momento, eu fui sim, escritório do Dr. Gildo, então eu já fazia tudo. Como eu era da Católica e eu era conhecido, ele era professor de cadeira lá, ainda é, por sinal, né? Mando aqui um abraço do Dr. Gildo Faustino, se estiver nos vendo. Então, ele me convidou, eu ingressei, e lá, novamente, um casal, Dr. Gildo, doutora Marina, também, um casal de advogados, me receberam, e ali eu me formei. Né, fiquei mais 2 anos, concluí o curso, aprendendo também de base, aquilo que a gente chama base larga, daí a minha sorte, eu digo, porque trabalhei em 2 escritórios por 5 anos e 2 escritórios que são de base larga. Não estou aqui criticando aqueles escritórios que são verticais, só fazem um determinado tipo de serviço. Mas para a formação, não tenho dúvida que se você tiver a oportunidade de se formar com uma base larga, é melhor. Só para explicar para o pessoal de casa, base larga, Hugo, seria quando o escritório atua em diversas áreas. Diversas áreas, ele não é especializado em uma área só. Ele não é focado só em uma área. Ele atua em várias áreas. No meu caso, especificamente, em várias das áreas, tudo dentro da área civil, mas em regiões diferentes. Então, a gente fazia aquilo que se tem do agro, que hoje a gente chama de agro, mas na época a gente chamava de agrário, mas hoje é tudo do agro. Né? Você tinha a parte de bancário, você tinha a parte de financeiro, você tinha a parte de responsabilidade civil. Né? Outras matérias aí, vamos falar aqui dano para o público, né? Em geral, dano moral, dano material, enfim. A gente atuava em todas as áreas. Direito de família, enfim, aí eu poderia aqui citar várias, mas basicamente é isso. O senhor saiu com uma bagagem muito boa, então, da faculdade. Bagagem prática, né? E quando que surgiu o Frank Sicari? Quando que você falou, vou abrir o meu escritório? Tá. Só colocar aqui para você, Gustavo, porque tem um lapso temporal grande entre uma coisa e a outra. Mas só para completar, queria dar um toque aqui para os estagiários, e vou falar aqui, né, na minha época, eu não sei, acho que ainda existe hoje em dia, você poderia tirar a carteirinha da OAB de estagiário. Sim. Então, naquela época, as pessoas não conhecem muito o estatuto da ordem, mas o estagiário, ele pode assinar peças. Ele pode. Basicamente fazer tudo acompanhado do advogado. Só que ele tem que estar assistido, ou seja, um advogado tem que estar assinando, mas a execução é do estagiário. Pode ser feito, não é proibido. Só que como hoje a assinatura é eletrônica, por token, o que acontece nos grandes escritórios, ou em qualquer outro escritório, o estagiário nem se preocupa mais em ter sua própria carteirinha, para ter seu número. Por quê? Porque está sempre utilizando o token de assinatura do advogado. Né? Então fica aqui esse toque, tá, do estagiário, no meu entendimento. Eu não sei como é que funcionaria tecnicamente, Anselmo, se o estagiário ter um token, assinar a peça em conjunto, em PDF-A, por exemplo, né, usando um mecanismo de 2 assinaturas. Mas eu acho que isso é algo louvável, porque também é importante, Gustavo, o estagiário está assumindo responsabilidades. Entendeu? Desde cedo, porque quanto mais cedo ele vai adquirindo responsabilidade, melhor é. Sobre o início do escritório, quando a gente dá esse start, eu me formo, depois viro advogado associado de um grande escritório aqui de Goiânia, o Marcos Siqueira, tá? Fico ali por 2 anos. E aí, entre 2008, basicamente, e 2012, dezembro de 2012 já era quase 13, né? Vamos falar assim, eu só não falo que era 13, porque era 12 mesmo. Tá? Mas ali, aqueles 4 anos, 5 anos ali, eu fiquei sozinho, tá? Então, eu fiquei sozinho e resolvi empreender, porque eu sempre estruturei muitos negócios na área de centros comerciais. Antigamente, a gente chamava de
camelódromo, né? Não se chama mais de camelódromo, você fala centro comercial popular, shopping center popular, ou apenas comércios em geral, mas Galerias, assim, eu estruturava na 44 muitos negócios, estrutura jurídica, tá? Toda a estrutura jurídica. E aí, como eu dominava aquela parte de estruturação, eu resolvi empreender. Fui empreender, né? Construí um camelódromo, né? Na Praça A, em Goiânia, lá em Campinas, aqui em Goiânia. E no setor Campinas, em Goiânia, nós estamos para o Brasil todo, né? Então, vamos falar assim, as pessoas entenderem. Contextualizar. E aí, o que acontece? Eu perdi um pouco o foco na advocacia com isso. Tá? Foi um erro que eu cometi, fica aqui a dica. Tá? É preciso ter muito foco naquilo que você busca, que é seu interesse. Tem que viver de fato dela, né? Exatamente. E aí, eu fui convidado pelo antigo sócio, aquele que a gente dissolveu parcialmente agora, recente sociedade, Getúlio Faria, né? E ele me convidou em dia 1º de dezembro de 2012, a gente abriu o escritório. A decisão de abrir o escritório, poderia dizer, às vezes a gente romanceia muito, né? Que foi lindo, porque eu tinha interesse, porque eu vendi, construí alguma coisa, que eu peguei o que eu tinha de dinheiro. Não, no meu caso foi basicamente assim, me encontrei num corredor do condomínio que eu morava, eu e o Getúlio morávamos no mesmo condomínio, ele falou, cara, vamos abrir um escritório junto? Eu estava tocando o camelódromo, meio que sem um escritório, um ponto fixo, vamos colocar assim, tinha meus clientes, tinha meus clientes, mas não tinha por quê? Porque era uma grande obra que eu estava tocando, então estava muito focado nisso. Ele falou, vamos abrir um escritório. Pô, eu falei, cara, vamos, só que só tem uma condição. Ele falou, qual é? Eu falei, cara, eu não vou ficar no escritório, eu arrumo os clientes, eu ajudo, eu estruturo, eu penso o negócio, mas eu não posso ficar lá enquanto eu estiver construindo. Depois que eu terminar, eu vou para o escritório e me dedico. Então, sem romance nenhum, na verdade, é que foi, vamos falar, no meio do corredor, um convite de 5 minutos. Eu falei, beleza, vamos, pegamos na mão, formamos ali o escritório e lá se vão praticamente 10 anos. A dissolução em relação a esse sócio, o próprio Getúlio, que é quem me convidou para montar a sociedade, aconteceu cerca de 3 meses atrás. Também a gente ficou junto mais de 9 anos, tá? Aí, por N circunstâncias da vida, a gente resolveu dissolver parcialmente. Ficou eu e o Geraldo Sigri. O Geraldo Sigri, aqui também bom falar para a câmera, para entender, Gustavo. O Geraldo é um advogado que começa no nosso escritório, era eu e o Getúlio, era Fari Franco, anteriormente o escritório, e o Geraldo era advogado associado. Então ele era um advogado associado, trabalhou, construiu a carreira dele, e no momento que a gente entendeu, eu e o Getúlio, de que ele já estava pronto para ser um sócio, né? E quando eu falo pronto para ser sócio de um escritório de advocacia, não é você peticionar bem, não é você dominar bem a matéria do direito, porque advogado não é só isso. Advogado está para muito além de fazer petições. Aliás, no meu caso, que nem faço petição, eu só faço contrato basicamente, aí que não teria correlação. Mas é empreender principalmente, Gustavo. O empreendedorismo na advocacia é fundamental. As pessoas confundem muito empreendedorismo com questão imobiliária, que não é. Confundem muito o empreendedorismo da advocacia com ser um bom captador, o que é parte do empreendedorismo, não tenho dúvida, mas empreender na advocacia não é só captar. Captar é a maior parte, certamente, né? Mas você pode desenvolver produtos, né? Ou seja, pensar o negócio, né? Empreender é construir soluções que possa viabilizar o seu negócio, tá? Vou de novo usando a palavra o romancear, tá? Se romancia muita advocacia, não, nós somos uma empresa, sociedade civil, não, aí nós somos advogados, não vamos discutir do ponto de vista técnico, né? O que é de empresa, o que é sociedade civil, não é isso. Nós somos uma empresa, pago conta todo dia, recebo conta todo dia. Todo dia eu pago, são 31, como você disse agora, 31 colaboradores. Assim, tem eu e o Geraldo, que não vamos dizer que tecnicamente são colaboradores, mas vamos falar que são 30 pessoas ali, que a gente tem que todo dia responsabilidades, né, para pagar conta, para receber conta. Então nós somos uma empresa. Não, e não é só gestão financeira, é gestão de pessoas também. Pensa, você ter que comandar, liderar 31 pessoas. Eu ia te perguntar sobre isso. Falou sobre a advocacia também empreender. Se fosse para a gente colocar aí em alguns pilares, né? Cito como, por exemplo, para contextualizar o marketing. O advogado também precisa fazer marketing. Quais seriam os pilares de um bom advogado empreendedor? Olha, eu divido hoje, se fosse há 3 anos atrás, eu não colocaria 4 formas de gerar receita, tá?
Bem, a primeira e mais importante, e eu não vejo tão logo ela mudando, é por indicação. É a advocacia, a captação absolutamente tradicional. É alguém que te indica. O melhor marketing é o boca a boca. É o boca a boca. Essa eu ainda não vejo no curto prazo mudando alguma coisa dentro dessa realidade. Claro que individualmente você pode analisar uma pessoa aqui ou outra ali que fez alguma coisa que deu certo. Mas dentro da regra é a indicação, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando você tem hoje questões de nicho de mercado. Então surge alguma tese. No tributário tem muita tese. Acontece muita tese no tributário, mas não é só no tributário que você tem tese. Na área de educação, por exemplo, às vezes você tem muitas teses. Né? FIES é uma delas aí, você pode nichar alguma coisa no FIES. Então, quando acontece um nicho, né? E nicho sempre acontece, você precisa entender isso. Exemplo disso, aquele boom das revisionais de financiamento de veículo. Elas ainda ficaram muitos anos, né, Anselmo? Vamos lá, ficou 15 anos até regulamentarem ali o artigo, salvo engano, era o 93 da Constituição, não me lembro agora, mas... então, quando nicha alguma coisa, você trabalhar, por exemplo, publicações, blogs, alguma coisa que seja nichado e você trabalhar alguma coisa dentro das regras do Estatuto da Ordem de marketing nesse nicho. Essa é uma segunda forma, tá? Uma terceira forma é você ter um produto, né? Você, aí, aquilo que eu te falei lá na advocacia, você é um escritório especializado em desenvolver compliance, por exemplo. Então, você é um conhecido, você tem autoridade naquela área, aí as pessoas te buscam. Porque você é a referência Porque daquela você é a área. referência. Então, essa também continua existindo. Né? E você tem uma quarta, né? Que essa quarta seria desenvolvimento de produtos. O que é desenvolvimento de produtos? Às vezes você sabe que uma determinada construtora, uma determinada loteadora, né, teve um problema, ela quebrou, vamos usar a palavra quebrou, porque nós estamos falando para o público em geral aqui, tá? E aí você sabe ali que você tem uma oportunidade de negócio ali. De repente você pode, via associação de moradores, associação de bairros, enfim, fazer um trabalho dentro da comunidade, alguma coisa, e você consegue, através de um trabalho bem feito, vertical, para aquele caso específico, gerar ali alguma riqueza em relação a isso. Esse não é muito, esse é mais difícil, mais complicado dela acontecer, tá? Tem que deixar isso claro, por quê? Porque são circunstâncias. Então, se você parar a sua advocacia e você viver da advocacia pensando que vai aparecer circunstâncias, não é bom, porque você tem que ter planejamento. Se você não tiver, com isso você não consegue se planejar, certo? Mas é uma forma de gerar riqueza que existe. E a quinta, eu diria que a última agora é a questão do marketing digital. Dentro dos limites, dentro daquilo que se tem, que se pode, tá? Você pode empreender através disso. Existem muitas ferramentas. Eu não sou, Anselmo, um advogado bom em redes sociais. Aliás, eu sou bem ruim, para ser sincero, tá? Sou bem ruim. Mas isso não me atrapalha dentro daquilo que eu faço. Será que poderia ser melhor? Eu não sei, porque eu ainda não tentei, não experimentei. Então, eu não posso dizer, mas eu tenho certeza que ajuda. Eu tenho certeza. Agora, se for pensar, Anselmo, que enquanto a OAB, tá, o marketing em geral, tá, que tenta-se muito reformar os nossos estatutos da ordem, fala muito em abertura, eu sou um pouco resistente. E eu digo porque você está se formando, Gustavo, você, Luiz, está se formando, então se imagine se fosse permitido fazer a mídia tradicional. Tá? Vamos pensar só em rádio, TV e outdoors. Vamos pensar só nisso. Bem, os grandes conglomerados, pensa em São Paulo, tá? Mas ou pensa nos escritórios aqui de Goiânia que são grandes, tá? Médios, grandes. Bem, quando você se formasse e abrisse a sua porta ali, Gustavo, se você não estivesse sozinho ali, você não vai conseguir competir. Você vai ser absolutamente engolido, esmagado. Entendeu? Mas você é grande, você não está pensando em ser... Pô, não é a custa dos outros, não é assim, porque aí você tem que acreditar na profissão, porque se você for pensar só no seu particular, aí você está fundando a profissão e não está valorizando. Então, o coletivo deve sempre sobressair sobre o individual, sempre. O senhor falou muito sobre nichar, a importância de criar produtos, e eu tive a felicidade de estagiar, trabalhar na parte de marketing. Inclusive, eu quero convidar aqui para ele fazer um programa conosco também, um episódio, na Rodrigues e Aquino, um escritório novo, apenas 2 anos, tem demonstrado resultados
muito bons para pouco tempo de escritório, e eles atuam numa área que eu nunca imaginei que era uma área que dava rentabilidade, que é do direito estudantil. Inclusive, foi o primeiro escritório do Brasil a defender a tese da extinção da dívida do FIES, antes mesmo de vir essa regulamentação do governo federal. E lá, é uma pergunta que eu quero fazer para o senhor. Lá eles têm, se eu não me engano, 15 colaboradores, apenas 2 anos de escritório, e é algo que diferencia para mim, que eu não vi ainda, trabalhando em escritórios que eu passei, a setorização. Lá tudo é setorizado. A grande maioria dos colaboradores são estagiários, mas tem os advogados que produzem as peças, tem os advogados que captam os clientes, que conversam, negociam, fecham os contratos com os clientes. Advogados não, os que fecham os contratos são estagiários, conversando pelo WhatsApp. E tem uma presença muito forte nas redes sociais, no Instagram, é por lá que de fato vem a captação. Entendeu? Hoje o senhor tem 31, a Frank Sicari tem 31 colaboradores. Como que funciona a organização, a gestão, o trabalho dessas 31 pessoas? É setorizado? Como que funciona? Então, vou falar... E qual que é a importância? Eu vou falar um pouco da nossa experiência, para vocês entenderem, e vou meio que confirmar aquilo que você falou também do Aquino, só para você entender. Então, dentro do escritório, todas as matérias são setorizadas. Então, nós temos um núcleo que trabalha tributário e societário. Isso está sempre sobre um guarda-chuva do meu sócio Geraldo, e dali para baixo você divide. Então, a parte, por exemplo, de tributos estaduais é um advogado, tributos federais é outro, tributos municipais é outro advogado, teses tributárias é outro advogado. Eu falo que é advogado, mas vamos deixar claro, tá? Advogado, advogadas, por sinal, mais 70% da equipe são mulheres, tá? Vou deixar isso claro, mas só para facilitar. Então, você tem societário, então você tem a equipe do societário, que é setorizado também, por conta da estruturação jurídica, e dentro do cível, tá? A gente setoriza. Então, nós temos imobiliário, dentro do imobiliário nós temos a parte de instrumentalização jurídica, porque é toda a parte instrumental, fazer regimento, fazer convenções, fazer contratos e etc. Todos os instrumentos, atas, assembleias, enfim, toda a parte instrumental. Nós temos a parte contenciosa, então dentro do contencioso aquilo ali está estruturado também. E aí nós dividimos a carteira que a gente chama de varejo, que são ações não nichadas, entendeu? Então todo tipo que não se enquadra num universo maior, você está dividido também por núcleos de advogados. Todos os advogados eles estão assistidos ou por um assistente jurídico ou por um estagiário. Tá? Então, para a formação profissional do estagiário, o que a gente faz? É lado a lado. Então, nossas estações de trabalho são duplas ou triplas, onde um senta ao lado do outro. De modo que isso facilita, não só o estagiário ou o assistente contribui para facilitar o trabalho do advogado, ou seja, para ele produzir mais, melhorar o serviço dele, assim como o advogado pode ensinar mais, transmitir mais conhecimento, melhorar ali o desenvolvimento daquele estagiário, daquele assistente jurídico. Também temos dentro do escritório a controladoria jurídica. A nossa controladoria jurídica hoje é algo que não existia na nossa época. Você é mais novo que eu, mas na minha época certamente não existia controladoria, que é responsável por a leitura de todas as nossas intimações, né? Todas as publicações, não são só intimações, mas em todas as nossas publicações. Dentro da controladoria nós temos uma gestora que faz a gestão da controladoria, e nós temos 2 estagiários, né? A Ana e o André, que fazem essa parte de gestão dos prazos. Dos prazos. Iniciamos um piloto, tem cerca de 15 dias, para protocolos. Então, a própria controladoria que faz... A controladoria já faz toda a leitura de publicações e toda a organização de prazo. Então, elas que lançam prazo no nosso sistema jurídico, a gente usa um software chamado Legal One, da Thomson Reuters, e aí ele faz o lançamento desses prazos, o advogado executa, só que o advogado ainda protocola para dar cumprimento ao prazo. Porém, para fazer o balão de ensaio, para testar, porque a gente cresce de forma muito organizada, então planejada, a gente fez o quê? Nós estamos desenvolvendo agora, dentro da equipe tributária, a qual a Heloísa faz parte, tá? Então, os protocolos, tem 15 dias que nós startamos, tá? Esse balão de ensaio, onde a controladoria que também está fazendo o protocolo das peças. Então, hoje, a função do advogado, vamos dizer que amanhã nós vamos completar o ciclo, se der certo, de acordo com nossas
as modulações que a gente faz, de acordo com aquilo que a gente acredita que é sistêmico, porque você precisa ter processos internos e rotinas, senão você não consegue tocar um escritório grande. Isso é fundamental dentro da gestão, dentro da organização. Então, já estamos fazendo isso como a Kim faz, tá? Mas não a produção. Produção técnico-científica é dos advogados, Sim, tá? Junto com a sua equipe. E aí nós temos um gestor jurídico dentro do escritório, que é o Rodolfo Montenegro. Ele é responsável por fazer toda a gestão jurídica do escritório, ou seja, aqui não é gestão financeira e administrativa. Nós temos o pessoal do administrativo financeiro que cuida disso. Então, falar com o cliente para receber. Então, vou tentar diferenciar, dar exemplos salvam vidas, como o Pablo Stoll sempre diz, né? Então, para vocês entenderem a diferença entre a gestão financeira, administrativa e a gestão jurídica, tá? Precisa fazer um aditivo, renovar um contrato, aditivar um contrato de honorários com o cliente mensal, mensalista, que é onde... Né? O gestor jurídico entra em contato, o gestor jurídico fala, o gestor jurídico negocia, conversou, ajustou com o cliente, está ajustado, ele passa o comando para o setor financeiro elabora, minuta, faz o lançamento de sistema, emite boletos, notas fiscais, tudo que concerne a essa atividade, e envia para o cliente e controla o recebimento disso, tanto o trânsito da informação, de lá para cá, daqui para lá, certo? E faz o recebimento. E nós temos, né, a nível de direção, vamos falar, nós somos só 2 sócios, eu e o Geraldo. Então, o Geraldo cuida daquilo que a gente chama de parte administrativa do escritório, ou seja... Seria o CEO. É um CEO, como se fosse... ele toca o escritório, no bom português. E eu, basicamente, né, Luiz, eu faço relacionamento, né? O comercial dele é muito bom. Eu faço relacionamento também com a equipe, né? Então, toda essa parte, Gustavo, de... Como é que se diz, né? Conversar com a equipe, sentir a dificuldade, o que está acontecendo, o que a gente precisa melhorar e etc. Eu faço, né? Então, gestão de pessoas, vamos falar assim. Você falou no início sobre dar responsabilidade aos estagiários, e aí eu me lembrei agora na sua fala, falando sobre a gestão da equipe. Agora eu vou perguntar para a Heloíse, para ser bem sincera, viu, Heloíse? Tá bom. Como é que é a sua experiência enquanto estagiária dentro do escritório? E aí eu te explico. Hoje, infelizmente, a gente vive um fenômeno, eu gostaria que você comentasse depois, doutor Hugo, que grandes escritórios ou médios, enfim, contratam estagiários apenas como uma massa de trabalho mais barata, porque você não precisa registrar, você não recolhe os tributos, né, contribuições, FGTS, enfim. E aí o estagiário ele acaba sendo utilizado apenas como mão de obra. Não tem esse respaldo, não tem essa preocupação em formação daquele estagiário que será advogado. Como é a sua rotina enquanto estagiária? Como é a sua experiência trabalhando no escritório com o Dr. Hugo? Olha, sendo bem sincera, a minha experiência não poderia ser melhor dentro do escritório. A gente já teve essa conversa um tempo atrás, que eu falei pro Hugo que é o quão feliz eu tô trabalhando dentro daquele escritório, porque ali é um escritório muito diferente, assim, não tenho muitas experiências com outros, mas não vejo isso em outros lugares, que é você formar um profissional. Ali no Frank Sicre, todos os advogados têm a preocupação de formar um profissional. Então, eu comecei ali crua, assim, eu não sabia peticionar, eu não sabia fazer contrato, eu não sabia, assim, até no e-mail eu me dava mal às vezes. Então, eu tive todo esse cuidado para começar bem devagar, tive a atenção de todos os advogados que eu trabalhei ali dentro para formação. Então, foram passos a passos, assim, devagar, que a gente conseguiu construir. A experiência que eu tenho hoje, devo total ao Dr. Hugo, né, que a gente trabalhou muito tempo junto. Agora que eu tô na área tributária, o Dr. Geraldo também é excelente, assim, a gente conversa muito e todos eles, a equipe inteira tem esse cuidado, sabe? De querer formar um profissional, do estagiário virar assistente, assim que ele formar, virar advogado dentro do escritório, porque na minha visão é muito mais prático. Você tá ali, você conseguiu formar um profissional que veio sem vícios, você conseguiu deixar ele trabalhando da forma como você queria. Entendeu? Muito além dessa mão de obra que você disse, ele trabalha como você quer, ele entrega da melhor forma e ele sabe como é que o escritório funciona. Então, ele aprende essa parte de gestão. A gestão, você 1 ano, 2 anos trabalhando no mesmo lugar, seu crescimento vai ser notado. Entendi. Entendeu? Isso, colocando aqui para vocês,
Gustavo, você que é jovem também, tem alguns pilares que a gente defende. Você me perguntou agora há pouco quando eu comecei o escritório. Eu falei que foi em dezembro de 2012. Mas eu posso dizer para você que a gente deu uma guinada, que a gente mudou de patamar. Mais ou menos, essa mudança começa há 4 anos atrás, quando o meu sócio Geraldo Sicari, ele me convenceu que a gente deveria contratar mais pessoas, porque a gente estava chegando no limite da força da condição humana, tá? Delegar funções. E delegar, e eu não conseguia fazer isso, né? Mas ele falou assim, Hugo, só contratando pessoas e treinando pessoas é que você vai conseguir ter o conforto de entregar e delegar para alguém. Porque se você não sente a confiança, porque você acha que a peça ou aquela produção, qualquer que seja, aquele conteúdo não vai sair da forma que você acredita que tem que ser, porque você peticiona muito bem, você escreve muito bem, então nós vamos sair do lugar, porque já deu a condição humana. E eu aceitei. E o que acontece, Gustavo? Então, há 4 anos atrás, a gente decidiu fazer todos os nossos processos seletivos com Headhunter. Então, nossos estagiários hoje, eles são selecionados por Headhunter. Então, não ligo no CIE, não ligo no IEL e peço currículos. O que é Headhunter? Headhunter é uma empresa de RH que faz processos seletivos. A diferença entre uma Headhunter e uma empresa de RH é que o RH, se o Carrefour vai abrir uma loja, por exemplo, ele contrata 400 pessoas de uma vez. Aí faz um processo seletivo mais em massa. A Headhunter faz a mesma coisa, só que o processo seletivo é vertical. Então, a Volkswagen quer um CEO, quer contratar um CEO. Ela não liga, ela liga para uma Headhunter e uma Headhunter vai ao mercado buscar um CEO. É diferente. No padrão da empresa, né? No padrão. Aí você passa muito mais. A gente passa o perfil, o escritório desenha o perfil, passa para profissional e ela vai para o mercado buscar aquele perfil que a gente quer. Quando a gente faz essa mudança acontece há 4 anos, então a gente também fez um planejamento, a gente faz planejamento anual e plurianual. Tá? Tanto o administrativo como o financeiro. A gente faz todo o planejamento do escritório, o que já é feito há 6 anos. Tá? Isso também é muito importante. Todo janeiro a gente senta e faz o planejamento. A gente olha para trás, né? O que o ano passado que a gente fez o planejamento, o que de um ano deu errado, a gente ajusta o que tiver que ajustar, porque tem que ser rápido. A gente planeja aquele ano, o que a gente quer fazer, metas? E planeja 3 anos para frente sempre, tá? No plurianual. E aí, o que acontece? A gente toma uma decisão lá atrás, o seguinte, a gente quer crescer, a gente quer ser grande e eu quero formar uma equipe. Eu não quero trazer pessoas prontas, eu quero formar pessoas. E aí eu quero formar pessoas e eu quero ter uma equipe muito grande. Então, o que eu preciso? Eu vou ter muitas pessoas jovens. Então, dessas 31 pessoas, para vocês entenderem, eu tenho 42, tá? Eu sou o mais velho do escritório. É um escritório jovem. Eu tenho 42 pessoas mais jovens. Mas dos 31, 25, se não me engano, 25, posso errar a conta, que me perdoem, tem menos de 30. Uma equipe muito jovem. Então, eu estou falando ali de quase 90% de uma equipe, 80% de uma equipe que tem menos de 30 anos de idade. Isso é a de um escritório de advocacia. Idade, experiência, não quer dizer nada. Tem muita gente jovem boa no mercado, né? Certamente. E o que é importante, Gustavo? Você no processo seletivo, você tenta achar essa pessoa boa, como você disse, Gustavo, você busca isso com ferramentas, tá? Existem profissionais para isso. Então, nós somos advogados. A Headhunter é uma psicóloga, né? Claro, é uma psicóloga, então ela tem as ferramentas próprias para isso. E aí a gente busca esse perfil que a gente quer, esse melhor profissional, com as características que a gente deseja, mas existem componentes que são comuns. Então, por exemplo, que é muito importante, assim, ó, qual que é um componente assim? É aquilo que a gente chama de interpessoalidade. Então, se lá no processo, são 3 fases que acontece com a Headhunter, até chegar na 4ª fase, que é na entrevista conosco, no escritório. Então, a pessoa antes disso passou em 3 fases para chegar lá. Então, lá numa dessas fases, aqui é o trabalho da psicóloga, né? Mas o que é o interpessoal? Se a pessoa ela não tem um perfil, e aí é feito os estudos psicológicos, etc., tá? Se ela não tem um perfil de grupo, de trabalhar em grupo, ela não chega na 4ª fase. Ela cai antes. Pode ser, o cara é ótimo peticionar, é excelente. Mas ele vai derrubar meu grupo. Ele vai entrar dentro do meu grupo e eu vou ter problema. Por quê? Porque ele é ambicioso demais. Não tem problema em ser ambicioso. Muito pelo contrário, eu quero um cara ambicioso. Um cara que quer crescer, quer ganhar dinheiro. Isso é importante. Porque também não é só pelo amor. Tem que ter dinheiro. É um negócio. É um negócio. Né? Mas a gente faz com amor. Mas tem o dinheiro envolvido, tem um mecanismo. Então, tudo isso é avaliado. Então, um elemento que a gente não abre mão é uma questão que é inegociável no escritório, é o interpessoal.
As meninas são acostumadas, sabe? Eu falo sempre, ó, se tiver um arranca-rabo aqui, que a gente usa essa expressão goianês, entre um e outro aí, vocês resolvam. Se for um problema que envolve a instituição, o escritório, aciona a gestão e nós vamos tratar a nível institucional. Se não for, vai para dentro de uma sala, vai para algum canto e resolve. Porque se ficar de pescoço virado, não tem vez. No escritório não se cresce. Esse insight de delegar função, muito advogado tradicional resiste muito tempo a isso. E como o senhor falou, hoje o escritório teve um crescimento exponencial, né, nos últimos 4 anos, né? Sim, sim. E foi devido a isso, como o senhor falou, a delegação de funções, porque vocês estavam no limite humano. E eu acredito muito nessa questão de delegar funções, porque a gente vê que hoje os grandes escritórios, todos adotam essa política organizacional. A gente vê o Nelson Williams da vida, o Nelson Williams, ele não fica sentado peticionando. Ele trabalha a imagem do escritório. E eu acho que isso que é importante no marketing. E eu acho que os escritórios que não estão presentes no marketing estão ficando para trás. Eu acompanhei o Instagram do escritório de vocês, tem uma presença bacana, uma produção de conteúdo bacana. E eu sempre falo isso. É extremamente importante porque, por exemplo, eu sempre dou um exemplo do McDonald's. O McDonald's não é o melhor, não está nem perto de ser o melhor sanduíche do mundo, mas é o sanduíche que mais vende. Eu gosto mais de pit dog, pra mim pit dog é 10 mil vezes melhor, tem um pimentinhas lá perto de casa, o trem bom, e é mais barato. Tudo lá dá 10. Moço, e o McDonald's, por conta do marketing, acaba vendendo mais que os outros. O McDonald's, a marca do McDonald's está na boca do povo. E queria saber de vocês, a Heloísa, que vai começar na advocacia, né? Qual a relevância que vocês dão para o marketing jurídico, a presença virtual nas redes sociais de um escritório de advocacia hoje? Aí eu queria ver a opinião dos dois. Da nossa parte, vou deixar a Heloísa, que essa moçada fala melhor que a gente, né? Mas assim, dentro do escritório, como a gente fez uma dissolução parcial recente, a gente contratou uma empresa especializada, o Kleber Muniz, tá? Que é um especialista nessa área de marketing, né? Para poder desenvolver uma nova marca. Então, dentro daquela concepção, o psicólogo faz um processo seletivo, advogado advoga, então quem faz marketing é o marqueteiro, vamos falar assim. Então, nós contratamos para desenvolver a marca. E temos uma outra agência que nos ajuda dentro das redes sociais, que é uma outra parte do marketing, uma outra parte dentro da rede social, com a ajuda da doutora Vitória Aires, do escritório, porque nós entendemos que também, se não tiver conteúdo jurídico só, também não dá. Não, com certeza. Então, eu tenho uma agência, sim, eu tenho quem desenvolve os posts, etc., mas o conteúdo jurídico é desenvolvido por nós. Aí eu quero que a Heloísa fale um pouquinho, e depois, se a gente puder falar, vamos explicar também sobre a gamificação, algo que a gente fez no escritório, que é algo muito moderno, bacana. Eu acho que é interessante falar para o jovem, o pessoal que estiver ouvindo a gente. Tá. Você deu o exemplo do McDonald's, mas um exemplo bom também é a Coca, né? Porque existe refrigerante e existe a Coca-Cola. Que ela vende a imagem dela, assim, muito bem. Eu confesso que eu uso pouco o Instagram para me posicionar a respeito da minha profissão, né? Diferente de você, que já tem bastante seguidores e pessoas que acompanham o seu Instagram. Mas eu acho, assim, de extrema importância, tá? Você tá mexendo ali, porque todo mundo tá 24 horas ligado no celular. Então, você vê um post interessante, uma chamada que te prende, faz você entrar no Instagram, faz você começar a seguir e saber, não, aquele cara, ele fala bem, o Gustavo tá postando coisas interessantes no Instagram dele, eu vou começar a acompanhar. Aí você começa a acompanhar, você começa a curtir as fotos dele, prestar atenção no que ele tá falando, no posicionamento que ele tem. E no seu escritório, não, agora eu tô precisando de ajuda aqui, eu vou procurar o Gustavo. Vejo ele toda hora no meu Instagram. Eu vejo muito isso, assim, o Instagram veio para dominar muito essa parte do marketing. E você falou do nosso escritório a respeito do Instagram também, como na gamificação, que o Hugo vai falar daqui a pouco, eu acho importante as pessoas que estão trabalhando no escritório fazer parte do Instagram. Então, a gente desenvolve lá no nosso escritório, a cada semana uma pessoa manda um post, manda um texto jurídico com os temas, as fotos que ele quer que poste no Instagram, vai passar por aprovação, mas as pessoas que seguem
o Frank Sicre e vai ver que a equipe também está trabalhando, que a equipe também tem o seu posicionamento dentro do Instagram, dentro do escritório. Acho que faz total diferença e o desenvolvimento da equipe também é muito bom. Dá oportunidade para o estagiário, para o advogado se posicionar. Se ele não quiser se posicionar no Instagram pessoal dele, mas a gente abre portas para o Instagram do escritório dar essa oportunidade também. Nossa, que bacana. Olha, Anselmo, Gustavo, você perguntou comentou sobre o Aquino, a questão da contratação ser, por exemplo, hoje fechada através de leads, né, onde o próprio estagiário contrata via telefone, é uma das formas de geração de riqueza e empreendedorismo que a gente falou lá atrás. Mas falando sobre a gamificação, o porquê. Tradicionalmente, não são todos, mas é tradicional, tá, a participação nos lucros dos escritórios de advocacia. Tá? A terminologia não importa, mas é participar de alguma forma, ter uma bonificação de alguma forma, uma bonificação financeira que está para além daquela que é uma remuneração ali pré-estabelecida por mês, fora os variáveis decorrentes da advocacia associada, ok? Mas pensando um pouco para além disso, e já olhando para o futuro, eu e o Geraldo, meu sócio, a gente vem conversando há muito tempo, para ser sincero, há mais de um ano. Nós atrasamos um pouco por conta do processo de dissolução da sociedade, acabou que as coisas atrasaram um pouco, mas a gente era muito cobrado na equipe, e aqui não estou dizendo que a equipe estava errada, a equipe certa, no sentido, olha, a gente quer participar mais dos lucros do escritório, etc., e a gente desenvolveu. A forma que a gente encontrou é uma forma que ela já existe, tá? A gente não inventou a roda, vamos deixar isso claro, tá? Não inventamos a roda, mas a gamificação é algo que é muito utilizado para fins educacionais. Então, a Volkswagen implantou o Compliance, aqui vamos falar de novo de Compliance dela, e ela quer que todos os seus colaboradores, 17 mil no Brasil, por exemplo, estudem a cartilha, né, o manual de Compliance da Volkswagen. Então, ela estabelece um jogo, ela gamifica, então ela cria pontos para quem faz o quiz e acerta as perguntas relacionadas aos manuais, né, de boas práticas, que é o Compliance. E aí vai gamificando e gera premiações, né? Mas tem premiações variadas, né? Um dia de folga, um jantar, um almoço, enfim, não importa. Então, no escritório, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu não só... a gente tentou matar uns 5 coelhos com uma cajadada só, mais ou menos, mas é no sentido de quê? Participar mais todo mundo dos lucros, ponto 1, tá? Ponto 2, engajar mais a equipe toda ela. Aproximar ela internamente e externamente nesse pensamento, esse engajamento total nas redes sociais, por exemplo, né? Mas também nós temos aqui, você estava falando aquela hora mais cedo sobre as gestões, nós temos um manual, é o nosso caderno de práticas internas, ou seja, as peças nossas, elas têm que ter um padrão, isso está estabelecido no manual, tem lá, sei lá, 50 páginas, não sei quanto tem um manual, mas é um instrumento realmente, um grande caderno jurídico. Então, nós temos também um manual para seguir como é que é feita a alimentação do nosso software. Então, você tem que alimentar de forma correta, senão dá errado, a controladoria. E aí, o que acontece? Dentro da gamificação, nós criamos 2 jogos, Anselmo. Um chama Batalha Jurídica, o outro chama Make Money. O Make Money nada mais é do que todo mundo do escritório joga contra eu e meu sócio. Ele basicamente é um jogo de dinheiro. Caramba. E quando eu falo todo mundo, é o secretário, é assistente, é o financeiro, é todo mundo. Estagiário, todo mundo. Resumo da obra. Se eles conseguirem faturar 1% do que eu e meu sócio fatura, eles ganham um percentual do faturamento do escritório. Se eles faturarem 10%, eles ganham um tanto maior. E aí, salvo engano, eu acho que isso varia 10, 20, 30 e 50, né? Não me lembro basicamente agora, mas resumindo. Tem um ranking também? Aí é ranqueado, isso tudo é ranqueado, tá? E individualmente, aquele que melhor pontua dentro desse ranking, ele individualmente ganha mais X% a mais do faturamento. O segundo ganha mais X%, o terceiro mais ganha X%. E isso participa, essa turma toda engajada. O que eu falo lá, Gustavo, é o jogo do ganha-ganha. Porque se eles ganham mais, é porque eu estou ganhando mais. Se eu estou ganhando mais e eles ganharem também, atingindo as metas, eles também vão ganhar mais. Então, todo mundo ganha. Esse é o jogo que ninguém perde. Todo mundo ganha nesse jogo. Só que é uma batalha. Por que ela é interessante? Por que esse jogo é interessante? Pô, é todo mundo contra eu e meus sócios. É simples.
tem que juntar 30, vamos usar uma matemática simples, junta 30 para ganhar no faturamento mensual. O outro jogo só quem é da área jurídica, estagiários, assistentes e advogados, chama Batalha Jurídica, onde nós gamificamos. Existe um percentual do faturamento do escritório que é distribuído, toda a equipe foi distribuída em grupos, tá? Em equipes mesmo, são 4 equipes de 5 membros, tá? 5, 6 membros, e tem uns que não podem participar, que são da gestão, né? Para não ter influência no jogo. E aí conta as publicações que são feitas, visitas a clientes, leitura de livros, participação em cursos, formações complementares, alimentação do sistema de forma correta, elaboração, representar em eventos. Aí gera uma pontuação. Gera uma pontuação, essa pontuação ela é gamificada e aí primeiro colocado tem um prêmio, segundo a equipe, só que 70%, por exemplo, aqui a grosso modo, tá? 70% é para o coletivo, 30% é para o individual, sempre valorizando o coletivo, porque é o que importa para a gente. Então, essa batalha aí gera muito engajamento, porque tem que fazer alimentação. Eu quero que alimente o sistema. Então, é meio assim, estou pagando você, como se fosse assim, a grosso modo, estou te pagando para você alimentar o meu sistema de forma correta. Não é. Isso já faz parte da profissão. O estagiário já tem que saber alimentar o sistema de forma correta. Mas a gente achou isso, achamos uma empresa bacana, chama Gamifica, uma empresa de Uberlândia, né? Então, é como um Cash Royale, tem um aplicativo, um jogo, então são os circuitos da Fórmula 1, tá? E aí tem o carrinho, tem os avatares. Caramba, e aí você compra a pulseira, você compra o boné, você vai comprando o avatar que você quer, com a pontuação que você vai fazendo, e é um jogo. Ele é literalmente um jogo, ele é gamificado, é um jogo todo no celular. Você vai desenvolvendo esse jogo. E aí nós temos as premiações mensais, bimestrais e semestrais, né? Por equipe e individual. E aí, enfim, a gente gamifica e premia, aí tem dia de folga, tem jantar, mas assim, a maior parte é financeiro, ou seja, a gente distribui dinheiro. Há quanto tempo isso foi implementado no escritório? 1º de agosto a gente começou. Desse ano? Desse ano, já e o aplicativo da empresa, porque teve que ser desenvolvido, começou a rodar agora 1º de setembro. Então já estamos no 2º mês. Então tá meio prematuro, mas você já sentiu uma diferença na equipe, um engajamento maior, um aumento de produtividade? Olha, uma estatística boa é o financeiro, já melhorou, tá? Mas isso pode ser sazonal, então não posso determinar. Mas certamente a parte de alimentação, que é uma parte que preocupa muito a gente, de conteúdo, está tendo envolvimento. Claro que a gente sabe que eu gostaria muito mais do que meus colaboradores tivessem um envolvimento porque querem estar envolvidos, do que porque estão sendo premiados por isso. Mas eu entendo que isso é algo lúdico, isso é algo que é moderno, tá? É diferente. E escritórios distribuem lucro, sim, só que nós somos o primeiro que está usando o sistema do Brasil, tá? Do Brasil, usando a gamificação para distribuir riqueza. Oi, Heloísa, você está no qual período? 8º período. 8º? Você está chegando à parte aí de fazer o AB, Graças a Deus. De fato vai começar a advogar. Eu queria saber qual que é a sua expectativa para esse início de carreira na advocacia, quais são seus planos, quais são suas estratégias para entrar no mercado de trabalho, né? Por que eu pergunto isso? Eu iniciei a faculdade, acho que muita gente inicia querendo concurso, meu pai é oficial de justiça e falou Gustavo, até hoje ele tenta me convencer, mas eu acho que ele já desistiu, de fato vou partir para a advocacia. E muita gente pergunta para mim, Gustavo, é algo que não tem estabilidade, é algo bem incerto, e eu tenho o privilégio, e eu não sei se você também tem esse privilégio, mas grande parte dos brasileiros não tem, de ter uma base. Eu sei que vou iniciar o caminho sinuoso, as dificuldades vão ser muito grandes no início, mas eu tenho cama e comida para mim, e eu não vou passar fome, vou ter um lugar para dormir. E muita gente não tem isso, e por isso o receio, muita gente opta pelo concurso público, pela estabilidade, pela segurança, né? Nem porque às vezes o cargo realmente é um cargo que dá tesão para ela. Mas e aí, qual que é a sua expectativa? Como você está se preparando? Esse final de curso, acho que é o mais tenebroso para estudante de direito. Não é fácil, viu? Eu estou estudando agora em 2 períodos, estudo de manhã e à noite. Trabalho à tarde. Acho que se as coisas caminharem como vem caminhando, vem tudo dando certo, eu não vou passar tantas dificuldades. Eu tenho o mesmo privilégio de você, tenho uma família que me ajuda muito. Meus pais me apoiam bastante. Eu trabalho num lugar maravilhoso que
mas as dificuldades não vão deixar de existir, né? Eu acho que a advocacia é uma montanha-russa, né? Você tá ganhando muito bem, mas mês que vem você não fecha nenhum contrato. Então, acho que é essa segurança que as pessoas buscam no concurso público, né? Só que a visão que eu tenho do concurso público é que ela fecha duas portas. Ela não vai deixar você passar fome, porque você vai estar a segurança do seu salário caindo ali dia 1º até você se aposentar, mas ela também vai fechar a porta da riqueza. Então, assim, você vai ficar ali naquele meio campo para sempre, né? Tem gente que gosta, mas não me vejo nesse cenário, não. Então, acho que a maioria dos estudantes de direito que querem a advocacia já termina o curso já pensando na pós, né? Então, assim, a gente já vai caminhando, já tô pensando no que eu quero fazer. Sei que eu quero advogar, tô gostando muito da área tributária, quero seguir nesse caminho, mas não me vejo fazendo outra coisa, não, senão a advocacia. Gustavo, acho que a gente já está chegando perto do fim, queria falar aqui uma palavrinha. Sexta-feira última, agora a gente teve uma confraternização apresentando a sede, onde vai ser a nova sede do escritório, não o novo escritório, mas a nova sede. Tá? E lá eu tive um momento com a equipe e falei poucas palavras. Em geral falo muito, mas eu falei poucas palavras. Só estava interessado na confraternização mesmo. Foi muito bom. Mas o que eu quis dizer foi o seguinte, eu disse para todo mundo, olha, tem 40 anos, tem 20 anos que eu acordo todos os dias e eu vou atrás do meu sonho. Aqui é onde vai ser a nova sede. Esse aqui é um sonho que eu estou perseguindo. Essa sede em questão era o meu escritório há 11 anos atrás. E quando eu saí de lá 11 anos atrás, que eu contei para vocês que eu fui pro Camelot, me empenhei e etc., tá, eu saí sozinho. E eu tô voltando com 31. Quando chegar lá em janeiro, que nós vamos reformar, eu espero que sejam até mais. Mas eu completei dizendo para eles, falei o seguinte, então sonhar é importante, você ter um objetivo de vida é importante, mas assim, mais importante do que isso é o que você está fazendo para atingir o seu objetivo. O que você está fazendo? Você está acordando de manhã e você está fazendo o que, afinal de contas? Porque se você estiver indo para um escritório, para passar pelo escritório, você não está perseguindo o seu objetivo. Então, se você der 100%, eu vou te falar, bem, 100% talvez você chegue em algum lugar, mas tem que ser mais. E também completei dizendo, aquilo que eu valorizo muito, assim, eu sempre valorizei muito o coletivo, é o seguinte, né, eu sempre vou muito ao escritório trabalhar com a camisa do Flamengo, sou flamenguista, estou sempre vestido com a camisa do Flamengo. Quando eu não recebo cliente, eu vou... Temos isso em comum. Eu vou com camisa do Flamengo, né? E aí, o que eu digo? Olha, assim, é uma frase conhecida, tá? Não é minha, mas é o seguinte, se você jogar pelo nome que está à frente da camisa, você talvez seja conhecido um dia pelo nome que está atrás da camisa. Então, o Arrascaeta só vai ser o Arrascaeta porque ele joga pelo Flamengo. E o que importa é o Flamengo, é a equipe. Mas, claro, ele está perseguindo o sonho dele, ele está fazendo o trabalho dele, ele acorda todo dia, ele vai lá, treina, ele joga pela equipe e, por isso, ele é o Arrascaeta. E qual que é o conselho que você dá, então, para o estudante que pretende advogar? Desde o primeiro dia de graduação, você fala assim, olha, faz isso que eu não vou te garantir o sucesso, igual as pessoas vendem as fórmulas mágicas, mas você vai estar mais próximo dele. Não estudar mais de forma genérica. Ou seja, não entra numa sala de aula, não pega uma doutrina e estuda mais. Você tem que estudar sempre vertical. Ou seja, tentar estudar caso concreto. O que é mais fácil quando você trabalha. Então, dentro do caso concreto, você está fazendo, por exemplo, processo civil 3, execuções, certo? Vamos lá. Aí você tem processo de execução dentro do escritório, você vai pegar a CPC, vai pegar uma doutrina, eventualmente, e vai verticalizar o estudo dentro do caso concreto. Isso é a primeira coisa. Não dá mais para estudar de forma ampla, genérica. Você ficar estudando doutrina, você está perdendo tempo. Você tem que estudar a doutrina para o caso concreto, certo? Não é não estudar, é para o caso concreto, sempre mais. Segundo, estagiar com vontade. Terceiro, saber mais ou menos o que você quer. Mas se você não souber, vai ficando e vai fazendo até você se encontrar. Porque também, se pensar que você tem 18 anos, você vai chegar no primeiro dia da faculdade, como dei o exemplo do Pablo, você já sabe o que você quer, não é por aí. Possível. Mas vai ficando. Mas, ainda não sei o que eu quero, vou ficar 2 anos, 3, para descobrir o que eu quero, Não, meu amigo, você perdeu 3 anos. Já passaram 3 anos. Então, estagiar, estudar de forma vertical e específica, curso, o maior número de cursos possíveis que você conseguir assistir, porque o volume de conteúdo disponível hoje é muito grande, Sim. O que ajuda bastante a turma, tá?
E, bicho, trabalhar. Isso aí é o conselho que eu posso dar. E esse aqui é o mais importante. Sozinho, hoje, tá complicado. Então, se você puder estar em grupo, quando eu quero falar em grupo, você pode juntar com alguém, você mesmo juntar, ou entrar num grupo que já existe. Eu quero dizer grupo, não estou falando que você vai entrar como funcionário. Enfim, é só entender que a advocacia individual hoje ela é quase que impossível. Por quê? Porque uma empresa hoje ela precisa de todo tipo de serviço. E você não vai dominar todos. Então, você está inserido dentro de uma máquina maior, de uma engrenagem maior, é o que tem de melhor. Então, esteja em coletivo. Essa é uma dica que eu posso dizer. Para finalizar. Só para falar sobre a advocacia 4.0, chamada de advocacia 4.0, aí agora a gente tem alguns complementos de metaverso. O senhor começou falando para a gente que não vê que o principal meio, que é a indicação, se exauriu, né? Qual a sua visão? Como você falou, tem um planejamento plurianual para a advocacia daqui 10 anos. Olha, acho que eu acabei de responder para o Gustavo, essa resposta é coletivo. Então, grandes grupos. Como esses grupos se estruturam é outra questão. Se são por baixo de um guarda-chuva de uma sociedade única, são micro-sociedades juntas trabalhando, entendeu? Então, como é que eu vejo o futuro? Bem, coletivo. Eu não vejo mais como sendo... Aliás, já não via lá atrás, vamos deixar isso claro, tá? Eu já não via já há algum tempo como sendo mais possível advogar sozinho. Pô, você pode advogar sozinho ganhando 3 mil reais, 4 mil, uma ação aqui, outra ali, sim, mas você não vai crescer de forma planejada, construída e sólida. Então, vejo a advocacia daqui 10 anos coletiva, cada vez mais ampla. Não acredito muito mais na advocacia boutique, tá? Por sinal, os escritórios boutique estão acabando. Ainda tem alguma coisa lá em São Paulo, Rio, mas tem uma tendência a acabar, né? Por quê? Porque grandes conglomerados das empresas querem ser atendidas no todo. Ela não quer mais buscar um serviço aqui ou outro ali. Ela quer ter um atendimento. E aí ela não quer ter só o atendimento completo. Ela quer ter um atendimento completo de qualidade em cada área que ela precisa. Esse é o maior desafio. Então você tem que ser bom no trabalhista, bom no contrato, bom no civil, bom no ambiental, bom no regulatório. E por isso a importância da setorização, né? E o coletivo. Ter advogados dentro da sociedade, cada um especialista em algo. E o coletivo. E o coletivo. Eu, como sócio do escritório, tá? Eu entendo de muitas áreas, que tive, como eu contei lá no início, uma formação, mas claro, eu não sou bom em todas as áreas. É impossível. Com certeza. Mas eu tenho pessoas boas em todas as áreas. Mas eu tenho a noção de tudo suficiente para poder sentar com a minha equipe, sentar com o meu cliente, eu entendo. Isso o advogado também, aqui respondendo também como eu vejo, daqui 10 anos, é isso. O advogado cada vez tendo um conteúdo maior, ou seja, ele tendo uma base maior, mínima, para poder entender do negócio dele. Aqui eu já estou falando a nível de sociedade, né? Se você quer ter um negócio, você precisa entender também de gestão. Processos internos, rotinas, né? Controladoria, que é uma ciência. Isso aí a gente não aprende na faculdade. Sem isso, você não consegue. Não aprende mesmo. É porque, assim, às vezes a gente bate muito na faculdade, mas, de fato, por advogar ser empreender, a gente vai aprender na lida mesmo. Eu acho que, assim, eu sou um crítico ferrenho às faculdades, de não ensinar gestão e tal, mas mesmo que ela ensine, isso aí a gente vai aprender quando a gente começa a advogar mesmo. Depois não aprende na faculdade. Dia desse mesmo, era um domingo, eu mandei um direct para um meu assistente, trabalho meu, Marco Aurélio, de um curso, cara, desses cursos gratuitos de última hora, né, que era 10 ferramentas para fazer penhora. Lá, assiste isso aí. Ele, meu assistente, ele estava em casa, tal, assistiu no outro dia, ele chegou no escritório para mim, mas Hugo, por que você pediu para mim assistir aquele curso, cara? O cara estava ensinando a fazer penhora, que não sei o que, a gente nem toca processo de execução aqui no escritório, você sabe. Falei, não falei para você fazer o curso para aprender como fazer penhora. É para saber como é que não vão pegar a gente. É para isso que você tem que saber os dois lados, você tem que dominar tudo. Então, como é que eu vou saber o que eu não posso fazer se eu não sei o que vão fazer? Então, falei, eu não contei para ele antes que o objetivo era aquele. Falei, vai lá e faz o curso. Aí ele foi, fez o curso. Resumo da obra.
Ele sabe agora como fazer a penhora e ele sabe o que deve fazer para evitar a penhora. Então ele sabe as duas coisas. Ele aprendeu de forma inversa. E sobre o metaverso, que você havia perguntado, Anselmo, bem, teve um boomzinho, tá? Deu uma diminuída, mas eu acho que sim, que vai acontecer, mas de uma forma mais lenta e não exatamente como a gente viu no início, tá? Com algumas características diferentes. Por exemplo, NFT lá, eu vi um artista plástico, ele produziu uma obra, quem conhece, né mesmo? Um artista famoso, não vou citar o nome dele, produziu uma obra, aí, bem, ele vendeu o código, né, o NFT, pô, ele quebrou a arte, né, que era uma escultura, quebrou, e aí ele tem o código, né? Uhum. Aí o cara estava tentando vender na internet, ele estava tentando me convencer que a arte codificada, quebrada, se ela quebrou o original, né, físico, a matéria, era mais valioso que a própria matéria que ele havia produzido quebrado. Para mim, eu não concebo isso ainda. Para mim, a obra de arte que ele criou, que ele transformou num código, é mais importante que o código eletrônico. Por exemplo. Mas, claro, eu posso estar errado. Mas hoje, não sei se eu divaguei muito, consegui te responder, mas coletivo, tá? Dominar a gestão, processos, e as pessoas têm que entender que nós não estamos falando de processos judiciais, são processos e rotinas internas, tá? Gestão, relacionamento. E a palavra, se tiver que a gente encerrar isso aqui com uma palavra, eu vou falar assim, empatia é a palavra. Empatia. Sem essa palavra, esquece a advocacia. Daqui 10 anos. Talvez daqui 2, 3 ainda dê. E o Nelson, ele fala bem sobre isso aí, inclusive. Tem alguns vídeos dele bons falando sobre empatia. Pessoal, então tenham empatia. Palavra-chave, né? Cuidem dos seus estagiários. Com certeza. Formem seus estagiários. Não usem seus estagiários só para carregar café e ser sua mão de obra barata. E, gente, dessa forma a gente encerra. Tinha assunto aqui para fazer mais 1 hora de episódio, mas infelizmente... Fica o convite, então. Com certeza. Então já estou te convidando pra gente fazer mais um, então. Deixa eu só mandar um beijo, Gustavo, um beijo pra equipe Delta, viu? A gente vai ganhar o jogo aí ainda, daqui pro final do ano a gente vai virar isso aí. Olha, a gente quer ir lá na inauguração da nova sede. Não, vamos antes, conhecer vamos antes, né, pra ver depois. Ver o processo de gamificação, conhecer a estrutura. Isso é porque essa gamificação, a Heloísa tinha comentado comigo, eu nunca vi. Eu também nunca tinha ouvido. E é muito interessante, eu dei uma olhada no Instagram, eles postaram relacionado, eu achei muito interessante, eu quero ver presencialmente lá como funciona o aplicativo melhor também. Mas é isso, pessoal, muito obrigado. Doutor Hugo, brigadão de verdade, papo muito bacana, pode ter certeza que vai ter outro encontro, uma nova oportunidade, a gente vai conversar mais, porque tinha muito assunto aqui, muita coisa que a gente queria puxar. Hoje em 42 a estrada tá longa, ando muito. E Heloíse, também muito obrigado pela presença, ter tirado um tempinho aí. E dessa forma a gente encerra. Só desejar boa sorte, né? Vem agora o exame da ordem. Tenho certeza que não vai ser um problema para você. E muito obrigado, foi um prazer, doutor Hugo. E é isso, né, Gustavo? Isso mesmo. Pessoal, brigadão. Até a próxima. Obrigado.